Semana do dia 22 ao dia 28 de março e muitos aspectos da Lua. Vamos começar bem a semana, já vocês vão ver que interessante. E é uma semana em que o ponto máximo é a conjunção de Sol com Saturno. Bom, mas vamos ter aí alguns bons momentos para, pelo menos, aplicar as iniciativas e passar daquela fase mais difícil. A semana passada foi muito difícil, né? Quase nenhum momento interessante para as iniciativas. Iniciamos o ano astrológico, tivemos uma alunação importante para esse próximo período, principalmente esses meses iniciais, vem concluindo coisas que já estavam em processamento um pouquinho antes da alunação, antes do ano, né, iniciar. E vamos ver então como que vai rolar essa semana. Lembrando que a nossa visão aqui no canal é mais para entendimento eletivo aqui nesse trabalho, para entender como o fluxo dos dias e conseguir organizar melhor as suas atividades e aproveitar os melhores momentos, deixar os piores para lá, né? Concentrar os seus esforços, né, produtivos e de interesses gerais aí de acordo com a influência dos dias, tá bom? Não é uma reflexão sobre mapa natal e também não é sobre um contexto mundial, certo? Bom, então essa é a semana, já do dia 22 ao dia 28 de março, né? Passando super rápido o ano. E vamos que vamos, né? Nesse ingresso do Sol em Áries, agora já logo no começo, nós tivemos um trígono entre Marte e Júpiter no sábado. Nessa semana, conjunção de Sol com Saturno, e nós vamos ter mais para frente um momento ainda um pouco delicado de conjunção de Marte com Saturno, quando Marte ingressar ainda ali no signo de Áries, ele ainda está em Peixes, né? Mais para frente a gente vai pegar esses momentos aí um pouquinho mais difíceis, tá? Bom, aproveito o momento para deixar os recados. Olha, o site já lancei agora hoje mesmo, então já dá para você acessar o site astrologiaclassica.com.br. Lá é possível fazer as solicitações de análise de mapas e tal. Tem blog também, tem artigos lá para quem gosta de estudar astrologia. Pode acessar os cursos também a partir desse site, ele vai te levar lá para a plataforma, tanto para comprar cursos como iniciar, quem já está estudando, né? Pode acessar a área do aluno por lá também. Comprar os livros também, né, as traduções que eu venho fazendo, consegui lançar, consegui criar um site novo, tô testando a aplicação que já tá lá disponível também para calcular mapa, né, fazendo os testes, já tem algumas coisas ali, ainda é o comecinho de um trabalho que vai ser bem longo e vai melhorar bastante. Então é isso, o site está lançado, tá? Nós estamos no finalzinho do período do cupom, né, de 50% desconto para os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Então pega aqui embaixo o cupom e aplica, vale só até o dia 30, então basicamente está o final dessa semana, né? Mas aí até o dia 31, né? Em março temos 31 dias, né? Então vai valer até o dia 31, aproveita, não perca esse desconto, depois o cupom vai ficar inativo e lá pro final do ano a gente vai ter desconto, mas eu vou criar outro código de cupom. Então esse cupom 50 off só agora, tá? Convido também para ali o trabalho que a gente tem na seção de membros. Estamos trabalhando nessa semana com a técnica da liberação zodiacal ou a Fezes, é uma técnica de previsões do período helenístico. Então quem gosta de estudar vai aprender ali. E vamos que vamos falando dessa semana, pedindo para vocês também curtirem, deixar seus comentários, hypar o vídeo aí, isso tudo me ajuda muito. Bom, vamos então falar da semana do dia 22 ao dia 28, vamos lá. Olha, nós vamos iniciar a semana com a lua em touro, né? Ela ingressa em touro no dia 21, na madrugada, e vem com uma sequência boa, olha só que aspectos muito bons, né? Passou por aspectos ali com Mercúrio no sábado, agora no domingo, quando for na madrugada, ela já vem com um aspecto bom aqui em relação a Júpiter, é um aspecto bastante leve, calmo, e é uma configuração estável, só que assim, no domingo, vocês vão perceber que os aspectos vão acontecer ali na madrugada, tá? E para as iniciativas, depois do domingo não vai ficar muito favorável. Então, talvez essa influência aqui, ó, de Lua sextil com Júpiter, a gente venha aproveitar mais no sábado, no dia 21, né? Como eu já falei na semana anterior, né? Aproveita um pouco mais ali. Agora, a gente vai pegar a madrugada do domingo com bastante calma, ela é bem relaxante, e se você estiver por algum motivo acordado durante a madrugada, vai perceber facilidade em levar as coisas com calmaria. Quando a lua vem em touro, a gente não tem um ritmo muito acelerado, então ele vem mesmo com uma tendência mantenedora.
aquilo que você se programar realizar é fácil para realizar, ele não desvia muito, né? É claro que a gente está falando de influência celeste de clima geral. Se você tiver que iniciar alguma coisa muito importante, tem que planejar, né? Porque a sua parte é você quem tem que fazer. O céu faz a dele, você faz a sua. Então não dá para deixar tudo só sobre a influência celeste. Tem que ser alguma coisa organizada no plano da matéria de maneira adequada, tá? Mas o clima é bem saudável. O momento perfeito vai ser às 4h56 na madrugada do domingo. Aí depois, logo em seguida, a Lua já vai chegar a esse aspecto aqui com Marte, mas é bem em seguida mesmo. Esse aspecto aqui vai ser às 5h22. Olha, é bem próximo, né? Com Júpiter é 4h56, com Marte 5h22. Então, é o meio da madrugada mesmo que nós vamos pegar com um clima bastante fácil ainda para as iniciativas. Depois disso, gente, depois das 5h22, a Lua não vai ter novos aspectos no signo de Touro, tá? Que tinha que fazer aqui, já fez. Passou por aspecto com Mercúrio, com Júpiter, com Marte, não tem mais nada para realizar aqui. Vai pegar, passou também por aspecto com os nodos lunares e tal. Então, a Lua vai ficar fora de curso. E aí, a gente já fala bastante aqui nos vídeos semanais, nos vídeos diários, que essa é uma configuração muito inadequada para as iniciativas, né? E isso vai acontecer, gente, por um período de quase 24 horas. 24 horas a gente pode colocar, tá? Porque é desde as 5h22 na madrugada do domingo até as 5h18 na madrugada da segunda. Então, um período muito longo, basicamente um dia, né, que nós vamos pegar. Domingo fica sem facilidade para as iniciativas, só que a Lua vem em Touro, é um signo bem confortável para a Lua. Então, o ritmo do domingo, ele é tranquilo. Ele não é muito sujeito à imprevisibilidade e tal, só que não é bom para iniciativas, porque, olha, quando a Lua passar por esse aspecto, ela ainda está em 15 graus, ela vai passar quase metade do signo até chegar em Gêmeos, sem novos aspectos. E isso vai constituindo uma inadequação para as iniciativas, né? A gente costuma dizer que o que se inicia sobre essa influência não caminha para alguma coisa diferente, porque é assim, na parte técnica, quando a Lua está fora de curso, ela não está levando a luz de um para outro, né? Ela não flui, né? É como se não tivesse fluxo mesmo, né? Agora, ela vem bem instável, né? Então, o domingo ele vem com uma característica calma, para relaxar, para descansar, para fazer as coisas cotidianas. Não é ruim, né? Não tem um clima de nervosismo. Só que para as iniciativas já não facilita pelo fluxo que vem depois, né? A gente quer iniciar as coisas ou para resolver problema, ou para iniciar alguma coisa que resolva de vez, que aconteça de vez, né? E esse quadro, ele é exatamente o oposto, né? Nada de novo acontece, tá? Então, isso no domingo. Aí, quando for segunda, 5h18, aí a Lua ingressa em Gêmeos. E aí, a gente já sabe que quando a Lua ingressa em Gêmeos, que é signo de final de estação, signo do ar, ele já vem agitando um pouco mais, movimentando. Geralmente, quando a Lua ingressa aqui, ela vem agitando e deixando o clima bem instável. Mas quando a Lua ingressar dessa vez aqui em Gêmeos, como o Sol está em Áries, ó, já dá para até ver essa pequena linha, né? Vem numa certa facilidade, assim, o aspecto de 60 graus, ele é bom, ele é bem leve, mas ele é bom. Então, pelo menos quando a Lua ingressar em Gêmeos, essa secura do Sol e de Áries aqui ajuda a manter o clima mais estável. Não fica, assim, oscilante, instável, mas é um perfil bastante vibrante. Então, é bom para as iniciativas, porque dá uma energia a mais, né? Esse perfil do calor, assim, ele impulsiona a atividade, é um perfil vibrante. Então, na segunda-feira, quando a maioria das pessoas estiverem acordando, se preparando para ir ao trabalho, é essa influência que vai estar percebendo, porque a Lua ingressa em Gêmeos às 5h18 e chega ao momento perfeito com o Sol às 10h09. Então, nós vamos pegar esse fluxo todo, esse período todo, com o aumento da influência. Aqui é o momento às 10h09, é bom para iniciativas, para tentar, até para arriscar um pouquinho, é interessante, em qualquer assunto. A velocidade no clima da segunda é bastante presente, assim, já no começo da manhã, até o meio da manhã, isso é bem presente, mas depois também ainda continua, né, porque o Sol está bem próximo de Saturno, então quando a Lua passa pelo aspecto com o Sol, o seguinte é com Saturno. E a secura dos dois vai mantendo esse passo linear da segunda. Segunda-feira pode ser um dia bastante produtivo, é um dia em que a gente tem direção para realizar os assuntos e ele tem rapidez, né? É um dia com bastante agilidade.
Pode ser um pouco apressado, mas como os aspectos são de 60 graus, que são aspectos bons, eu não acredito que fique com um clima assim, agressivo ou irritado, assim, sabe? Aquela coisa mais ansiosa. Tem, sim, velocidade, agilidade, mas tem a secura que mantém o passo, né? E tem bastante vibração. Então, é um dia favorável, sim, para as iniciativas, até as que levam a um pouquinho mais de risco. Então, esse momento aqui do aspecto entre Lua e Sol é 10 horas e 9 minutos, tá? Logo em seguida, então a Lua vai começar a se aproximar, né, aqui de Saturno para um aspecto leve também, que vai ser perfeito às 12h48. Então, nós vamos pegar aí o período todo da manhã da segunda com uma certa facilidade, porque a secura de Áries, a secura do Sol e de Saturno vão ajudando a manter um clima bastante linear. Então, a gente vai conseguir empregar, né, os esforços de uma forma mais reta, mais objetiva. Isso é bom para atingir os resultados. Aí depois piora um pouquinho, gente, porque olha, a Lua está em 4h30, aí ela vai começando a se aproximar de um aspecto mais difícil aqui com os nodos lunares, né? Primeiro, vai ser bem próximo, e depois aqui com o Mercúrio. Tudo bem, Mercúrio, ele é o regente, né, de Gêmeos, mas ainda assim a natureza do aspecto é difícil, então já vai bagunçando um pouco o clima, assim, deixando o clima mais instável, né? E sujeito a imprevisibilidades e mal entendidos, aí vocês já vão perceber um pouquinho disso. Nós vamos pegar todo o período da tarde e ainda uma parte da noite, porque o momento perfeito da quadratura de Lua com Mercúrio é 20 horas e 13 minutos, então é na noite da segunda, esse momento aqui. Então, como a Lua vem um pouquinho antes, passando por quadratura com os dois nodos, e logo em seguida ela vem na quadratura com Mercúrio, esse período todo da tarde e até metade da noite é bastante inadequado para iniciativas aqui agora, principalmente as de alto risco, tá? Mas, gente, como a Lua e Mercúrio são astros de assunto do dia a dia, o fluxo nas ruas, as conversas, as postagens, questões de comércio, assuntos envolvendo papéis, estudos, isso tudo fica ruim. Assuntos técnicos envolvendo sinais de rede, equipamentos e tudo mais, né? Essas coisas, eletricidade também, tudo isso que tem uma relação com o funcionamento cotidiano, fica meio atrapalhado, tá? E principalmente para conversas, assim, é legal não se expor muito, né? Principalmente se você não tem domínio sobre o assunto, porque essa quadratura, ela é bastante representativa de mal-entendidos, tá? Então, evita entrar em coisas que você não conhece, não domina, discussões sobre assuntos que não é da sua alçada, você não conhece muito. Procure não entrar muito nesses pontos, porque acaba se expondo a bastante vulnerabilidade. Mas, gente, são sempre, assim, confusões muito cotidianas. Agora, como os aspectos são ruins, tanto da Lua com os nodos como de Lua com Mercúrio, para iniciativas não é bom, porque você vai criar esse clima confuso em torno do seu assunto aí que você estiver iniciando. Então, não é muito bom, tá? Para essas questões. Conversas, reuniões, apresentações, aulas, tudo isso fica bem atrapalhado. 20 horas e 13 da segunda-feira, e depois não melhora muito, só que agora ele já vai ficando confuso no sentido de atitude, não é tanto com mal entendido só com palavras, mas a fluência de instabilidade, ela fica muito presente, porque aí o que vai acontecer, a Lua passa de quadratura com Mercúrio e vai chegar a quadratura com Marte, é o que tá logo aqui na frente. E Marte em Peixes, então, primeiro, já não é bom para iniciativas, e nós vamos pegar muito tempo com essa influência, tá? Porque desde da quadratura de Lua com Mercúrio 20 e 13 da segunda, até as 10h06 no meio da manhã da terça, que é o momento perfeito da quadratura. Nós vamos virar de segunda para terça com essa tendência. Ela é bem confusa, ela pode ser um pouco agitada, né? Então, sempre falo, olha, aspectos difíceis durante a madrugada, para quem tem dificuldade em relaxar, pode ser bastante percebido. Então, às vezes, a pessoa não consegue desligar, sabe? Fica acordando toda hora, não consegue relaxar. Mas, gente, é um fluxo aqui agressivo e confuso, porque o emprego de atitude, de força aqui, vai para um ambiente de água, né? Ele é completamente disperso, sem direção. E é ruim, assim, para contexto coletivo, porque é mesmo, assim, jogar as coisas para fora, assim, sabe? Sem objetividade. Então, não é muito bom.
Isso é um ponto importante. Aliás, assim, em contexto de notícias, pode ser que entre segunda e terça tenha alguma coisa muito esquisita, vazamento, essas coisas de delações aí que estão para acontecer, ou vazamento de informações, ou boatos, coisas assim meio polêmicas, estranhas. E no seu dia a dia aí próximo é evitar o alto risco, porque esse nível de confusão fica bem presente e às vezes até confusões assim no sentido de brigas, né? De clima mais tenso que não tem foco nenhum, nenhuma objetividade, não tem importância nenhuma, sabe? Brigas desnecessárias, confusões desnecessárias. Então tem que evitar isso aí, porque o clima fica meio tenso aí entre segunda e terça. Depois vai melhorar bem, olha, desde as 10h06, momento dessa quadratura, conforme as horas vão passando, vai aumentando mais a influência do aspecto mais leve entre Lua e Vênus. Olha, gente, esse aspecto, se fosse num sábado assim, ia ser bem interessante para curtir mesmo, né? Para festa e tal. Porque você vai pegar uma Lua em Gêmeos, que já tem o perfil assim, despojado, solto, descontraído, com Vênus em Áries, né? E Vênus tem esse tema de descontração, poderia ser bem interessante, né? Bom, para quem aí se descontrai na terça vai perceber bem, né? Nós vamos pegar então desde o meio da manhã até ali, quase meio da noite, 19h37, com o aumento dessa influência. É boa até para o plano material, dá até para aproveitar um pouco em contexto econômico, financeiro, né? Pode ser indicação de algumas oportunidades boas de negócio, oportunidades boas para aquisições, não para campo comercial, para diversão, entretenimento, para campo do amor, assim, não tem perfil romântico, ele é mais de diversão mesmo, né? Mas é um clima bem leve, para o mundo feminino também é interessante, é bem leve, né? Para assuntos artísticos, ajuda um pouco, não dá para esperar assim tanta coisa, mas se você tiver com intenções aí de iniciativas, vai conseguir aproveitar muito bem, o clima tende a ser mais tranquilo. Então, isso é às 19h37, aí depois disso a Lua não vai ter novos aspectos, ela vai demorar um tempinho para ingressar em Câncer. E aí o ingresso da Lua em Câncer só vai acontecer na quarta-feira, 7h33, tá? Então, ali no começo da manhã. Nós vamos pegar uma virada também de terça para quarta com a Lua em Gêmeos sem nenhum aspecto. Outra madrugada, assim, para nós no Brasil, com uma tendência instável, um pouco oscilante, pouco relaxante, até porque a Lua vem de um aspecto com Vênus em Áries, né, que é descontraído, mas é bem vibrante, e depois não tem aspecto nenhum, então outra madrugada aí que pode ser uma indicação de dificuldade para relaxar. Para as iniciativas, esse período todo não é bom, desde as 19h37 da terça até as 7h33 da quarta. Mas na quarta-feira, antes da Lua ingressar no signo de Câncer, né, nós vamos ter a conjunção de Sol com Saturno. É essa aqui. Olha, o Sol fica mais forte aqui porque ele tá no ponto da exaltação dele, né? O Saturno tá na queda. Só que o Saturno é mais lento que o Sol, porque é sempre o planeta que é mais lento que acaba dando um pouco o tom. E aí o Saturno acaba prejudicando muito o Sol aqui. Olha, então, algumas coisas que a gente precisa ter atenção. Já começa que não é um momento interessante para as iniciativas, mas basicamente porque também a Lua estará nesse momento fora de curso. Então, a gente já sabe que só pelo passo da Lua, o momento já não é bom para iniciar nada. Mas esse especificamente. Agora, para quem tem posição de liderança e estiver em atividade, ou estiver nesse período aí, né, nesse dia, lidando com assuntos importantes, já é bem um perfil assim que tem que ter atenção, tá? Porque como o Saturno está muito prejudicado aqui, ele é muito mais lento do que o Sol, ele vai prejudicar muito o Sol, né? É o momento que o Saturno fica naquela condição que a gente chama de casime, né? No mesmo grau do Sol. E isso é uma configuração bem adversa. Depois que o Sol passar por ele vai entrar na fase que a gente chama de ascensão heliacal. Daí uns 15 dias aproximadamente, ele vai ser visível no céu. Esse nascer de Saturno no horizonte não é muito bom nessas condições. Então, esses 15 dias que vem depois dessa conjunção, e esse dia exato, já podem ser indício de tensões maiores envolvendo grandes lideranças em contexto do mundo, em contexto de país. Então, ele já agita um pouco, né? Como a gente está em uma época mundial de conflitos e essas atitudes de líderes diretamente visíveis, né, num contexto, pode ser um período bem crítico do ano, né? A gente já pega um pouco desse contexto,
Mas em sentido eletivo, se você tem posição de liderança e tiver que tomar atitudes importantes, decisões importantes, eu até recomendaria outro momento. Espera passar um pouco essa influência, se puder, né? Às vezes não dá, né? Por contexto de trabalho, outras questões, mas não é muito boa essa influência, tá, gente? Ela não é muito boa. Nós vamos pegar isso na madrugada da quarta-feira, 5 horas e 55 minutos, basicamente manhã já, né? E aí a gente vai acordando na quarta com um clima um pouco mais tenso. Tanto essa influência, a lua fora de curso, ela vai estar em 29,2 aqui de Gêmeos, é uma configuração muito ansiosa. Então pode ser que tenha alguma coisa aí na madrugada da quarta-feira também ainda muito agitada, né? Essa madrugada aí ela pega mais pesado, tá? Um pouco, assim, lógico que o Sol vem se aproximando de Saturno já faz alguns dias, né? Não acontece de uma hora para outra. Então, o Saturno estava naquele momento que a gente chama de combustão. Ele está nascendo no céu durante o dia, já é um prejuízo e tanto. Ele vai começar a se libertar desse momento quando o Sol passar por ele, então daqui uns 15 dias, né, que eu falei. Mas o nascer de Saturno em queda no céu visível, né, o momento que ele passa a ser visível no céu, no final da madrugada ali, não é muito bom. Então, esses 15 dias aí, eles podem trazer movimentos meio desgastantes para as figuras de liderança em contexto mundial e em nível próximo também. Não quer dizer que todos os líderes vão ter problemas, mas se você for um líder e tiver que tomar alguma decisão importante, alguma coisa, já tem que ter atenção, né? Tem que se precaver. Bom, passou desse momento de quarta, né, que vai estar caótica, e a Lua vai ingressar em Câncer às 7h33, ela vai seguindo aqui, ó, para a quadratura com Saturno, que está aqui no signo de Áries. O Sol passou no dia anterior pela conjunção. Isso vai acontecer às 15 horas e 39 minutos da quarta-feira. Então, a quarta-feira é um dia realmente bem ruim para as iniciativas, porque a gente começa com a conjunção de Sol com Saturno, com a Lua fora de curso, aí a Lua ingressa em Câncer 7h33. Quando for 15h39, bem no meio da tarde, ela vai chegar a essa quadratura que é a Saturno, e depois disso tem outra quadratura que é com o Sol, para marcar a fase crescente. Então, a quarta vem bem desafiadora para as iniciativas, vem com a Lua em Câncer, ela pode ficar bem enroscada em termos de problemas para resolver, bem emperrada mesmo, né? E aí, se a gente estiver pensando em sucesso na realização das atividades, esse é um dia bem ruim. E até cotidianamente ele é enroscado, ele pode ser um dia muito chato, assim, sabe? Muito crítico. Às vezes o entorno também a gente pode perceber as pessoas com um nível de criticidade muito elevada. E para a realização das coisas cotidianas, muitos pequenos probleminhas, assim, coisas que travam o processo da realização. Quarta-feira, péssimo. Agora, vai ser o aspecto entre a Lua e o Sol, que marca a fase crescente, é às 16 horas e 17 minutos. Depois disso, melhora um pouco mais, olha, e aí nós vamos pegar uma quinta até que bem interessante, até um bom período. Na verdade, aqui já desde o meio da tarde da quarta já começa a melhorar, né? Do meio para o final, 16 e 17. Porque a Lua vai começando a se aproximar aqui desse aspecto com Mercúrio, que é um aspecto de trígono. E é um trígono de água. E aí já tem uma facilidade mais analítica, ela é mais profunda. Então, para as atividades que tanto você dependa de processo criativo como de análise de informações, melhoria de qualidade do trabalho, principalmente o que tiver relação com estudar, ter que ir a fundo nas coisas já fica mais legal, né? Como o trígono ele vai ser perfeito à 00h12 da quinta-feira, nós vamos pegar então desde ali das 16h17 da quarta até 00h12, com aumento dessa influência. E é esse momento aqui do trígono. Agora, ele é bem criativo, muito criativo, e para quem necessita de criatividade para atividades interpretativas ou para lidar com textos de maneira geral, produção de textos, menos para campo técnico, mais para o processo criativo e abstração. É um aspecto bom, né? Ele não vai criar problema também se você estiver lidando com algum assunto técnico. Mas é claro que com uma fluência assim de água é muito mais para o plano da abstração, tá? Então, atividades que tenham também relação com imagens, interpretação, para fotografia, para figuras. Se você lida com desenho, com vídeos, por exemplo, pode ser bem interessante também. É um perfil bom para abstração de maneira geral. Então, você vai ter essa facilidade fluindo aí desde de quarta, de tarde até quinta, na madrugada, e até o meio da manhã fica bom para... E até
ali o meio da tarde, mais ou menos, fica bom para as iniciativas, porque aí a gente tem também ainda nessa sequência bons momentos. Aí a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Júpiter. E isso vai acontecer às 9 horas e 57 minutos da quinta-feira. E é super bom esse aspecto, essa conjunção, né? Na verdade, no sentido de prosperidade e fertilidade. Porque, primeiro, a Lua tá na casa dela, né? E o Júpiter tá na exaltação. Então, isso é muito bom. Mas também porque acontece entre dois trígonos. O primeiro foi com o Mercúrio, né, um aspecto bom. O segundo vai ser com Marte. Então, na sequência, essa conjunção ficou bem agradável. E olha, é um momento alto da semana no sentido de prosperidade. Se você estiver iniciando algum assunto importante com o campo de economia, com progresso, né, relacionado à abundância e prosperidade das coisas, vai sentir. Para aplicar mudança é bom, é um perfil muito sensível para temas mais abstratos também, processo criativo, fertilidade aqui fica bem elevada, os assuntos místicos, religiosos, literários também ficam muito bons, para o campo de atividades beneficentes, humanitárias, para a justiça também, é um perfil muito protetor, né? Ele não é de alto risco, mas assim tem uma característica bem de proteção. Então, nós vamos ter esse momento de conjunção às 9h57 da quinta. Aí tem outro momento bem legal ainda, dá para aproveitar bem quinta, hein? De Lua agora com Marte. E mesmo que Marte não tenha uma indicação, não seja um planeta, né, de natureza fácil, ele está em Peixes, um signo de água. Ele não está em um perfil assim agressivo totalmente. E mantém esse plano criativo, essa característica de água, de fertilidade. Então, continua com uma tendência fácil também para as iniciativas. Ou seja, quinta-feira é um dia muito bom para iniciar coisas de maneira geral. A Lua ainda está aumentando a visibilidade dela no céu quando ela passa por essa sequência de aspectos favoráveis, né? Trígono com Mercúrio, conjunção com Júpiter, trígono com Marte, tá? Depois desse momento, aí muda um pouquinho o clima, porque essa Lua que está aqui no signo de Câncer vai começando a se aproximar dessa quadratura. Aí, gente, o que acontece? Para um sentido estético, artístico, para questões ligadas ao campo afetivo, não é muito bom também, e para assunto financeiro, econômico também não é muito bom, tá? E aí, a gente vai pegar um período um pouco longo, porque a Lua sai desse trígono aqui às 16h07 e vai seguindo para a quadratura que vai ser às 3h54 da sexta. Então, nós vamos pegar um período de muitas horas, né? Já sabem, então, que não é bom muito para a satisfação pessoal, para assuntos ligados ao campo de estética, embelezamento, lidar com a aparência das coisas. Ele é, assim, na verdade, me parece muito uma insatisfação. Agora, notícias, assim, pensando em clima geral, para o mundo feminino não é muito bom também, né? Não é uma influência muito boa. E para os assuntos ligados a dinheiro também não é uma influência que você possa aproveitar aí como alto risco, né? Ele é um perfil mais de insatisfação de maneira geral. Vai ser às 3h54 da sexta. A Lua vai ficar ainda mais algumas horas sem aspecto em Câncer, até quase o final da manhã, 11h10. Então, é um período um pouco, assim, para iniciativas não é bom, né? Você já sabe, mas ele tem um perfil um pouco chato também, né? Muito cheio de detalhes, muito apegado, assim, tem uma tendência emotiva um pouco elevada. Então, a manhã da sexta-feira é um pouquinho chata. Quando a Lua ingressar em Leão às 11h10, só pelo fato de Leão ser um signo do fogo, muda o clima e já tem mais vibração. Já concilia também, porque sexta-feira já é um dia de mais vibração, né? Naturalmente. Muitas pessoas não trabalham aos finais de semana, então a sexta parece um dia já mais vibrante, né? E aí isso vai acontecer, então, exatamente com o ingresso da Lua em Leão às 11h10 da manhã da sexta-feira. Aí a Lua já vem aqui, dá para ver, né? Ela vai passar primeiro pelo trígono com Saturno, depois pelo trígono com o Sol. Não vou dizer para vocês que um trígono com Saturno seja alguma coisa vibrante, alegre, né? Não é um tema de Saturno, mas como o aspecto é fácil, é uma sexta-feira que vem muitíssimo assim linear. Pelo menos aquilo que você estiver se propondo a realizar, não desvia, né? Então, é só essa robustez, assim, essa secura, né? Na verdade, a secura do fogo, a secura de
de Saturno vão mantendo o clima assim super linear na sexta-feira. Então, aquilo que você precisar realizar, vai conseguindo realizar. Então, já coloca os seus planos bem estabelecidos aí para sexta-feira, porque dá para realizar. E, gente, esse trígono vai ser à noite, 20 horas e 1 minuto. Então, nós vamos pegar desde as 11 horas e 1 minuto, das 11h10, quando a Lua ingressar em Leão, até ela chegar a esse ângulo perfeito aqui, bastantes horas, né? Nós vamos pegar aí tarde e noite, muito lineares, né? Isso dá para realizar bastante coisa, assim, sem desviar, né? É um clima bem robusto, tá? Ele não é descontraído, não. Ele é vibrante, mas ele é bem firme. Não é aquele clima de festa, não é o clima do sextou, assim, leve, né? Ele tem bastante vibração, é muito firme, né? Esse aspecto. 21 da sexta-feira. E aí a gente vira para o sábado já com o aumento do aspecto de trígono com Sol. E aí vai pegar aqui, ó, a Lua em 7,27 de Leão, um aspecto de trígono com Sol. Olha, é super bom pro Sol, né? Porque ele já tá num signo forte. E aí a Lua tá aqui, ó, na casa dele, o signo de Leão. Então, gente, nós vamos pegar aí a virada de sexta para sábado também com um perfil bem favorável para as iniciativas, tá? Então, sexta fica com a manhã um pouquinho chata, mas depois do meio da manhã, das 11h10 até o restante do dia, tem bastante favorecimento para as iniciativas também. É super firme, muito robusta, né? Tem bem aquela característica de atingir o objetivo, muito linear, dá para aproveitar super bem. Agora, gente, no dia 28, no sábado, nós só vamos ter esse aspecto aqui de Lua com Sol, porque aí a Lua vai ter um próximo aspecto que vai ser com Vênus, mas Vênus está muito mais à frente, né? Ela está aqui em 26 de Áries. Isso só vai acontecer no dia 29, que é o próximo domingo, lá para o meio da tarde, às 14h27. Então, percebam, olha aqui, quando for aqui meia-noite 16 do sábado, ainda nem aparece, né, o aspecto entre a Lua e Vênus. Vai demorar um pouquinho ainda para aparecer, vai começar a aparecer lá para o meio da tarde do sábado, mas vai carregando a influência de Lua em Leão e é bastante vibrante. Agora, como a gente vai fazer uma virada de sábado, dia 28, para o domingo, dia 29, com esse aumento de trígono de Lua com Vênus, aí já é vibrante, aí já tem um clima mais para descontração e festa, né? É um perfil bem mais vigoroso, mais animado também, bem mais passional, assim, né? Mas é uma influência positiva, inclusive, para as iniciativas. A gente vira do sábado para o domingo também com um aspecto bom. Pelo menos inicia bem e termina bem essa semana, né? No começo da semana a gente pegou a Lua em Touro, em aspecto bom com Júpiter, com Marte, né? E vamos encerrar aqui com a Lua em Leão em aspecto bom, com Sol, com Vênus, né? Também. E olha, vira então que semana, olha, a quarta-feira é um dia para ter bastante atenção, né? Porque vem com conjunção de Sol com Saturno, a Lua fora de curso, depois a Lua ingressa em Câncer em alguns aspectos bem difíceis, né? Até ali às 16h17, então quarta é o dia um pouquinho mais tenso, certo? É isso então que temos para essa semana. Bastante movimento no céu, né? Dá para aproveitar bem, evitar aí os maus momentos, mas me acompanha aqui diariamente, né? Que venho aqui todo dia para a gente reforçar a ideia. E vamos acompanhando nos próximos dias, porque daqui a pouco Vênus também já vai deixar o signo de Áries ingressar em Touro, que é o domicílio dela, né? Mais adiante ainda, vai demorar alguns dias aí, Marte já ingressa em Áries também. A gente vai acompanhando aqui, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Me acompanhe aqui também nas outras redes sociais. E até segunda, então. Até mais.